Há 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem, Stefano, de 2 pessoas diferentes, me perguntando qual que é o melhor investimento. E aí, né, como sempre, a resposta é... Depende. Exatamente, depende. E esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que é um assunto que regularmente vem, né, no nosso direct. As pessoas, elas às vezes até buscam, até quem está endividado, mas quer saber mais sobre a parte de investimento. E é um assunto, assim, não é um assunto tão complexo. Não é um bicho de 7 cabeças. Dentro das consultorias que a gente presta personalizada, tem ali a parte onde a gente vai falar sobre investimento, onde alocar, tudo bonitinho. E hoje a gente vai tratar esse assunto aqui com vocês. Por quê? Porque uma dessas pessoas Foram dois casos, não é isso? Exatamente. Uma dessas pessoas caiu num golpe. Caiu no golpe. E eu vou contar pra vocês. Bora lá? Bora lá. Por onde que a gente começa, então, falando do melhor investimento? Para mim, o melhor investimento é a pessoa investir na sua própria educação, na sua própria capacitação. Porque, se tratando do mundo financeiro, não se tem educação financeira nas escolas, a gente mal aprende sobre isso na educação familiar, até porque os nossos pais mesmo não tiveram. Apesar que, se não me engano, desde 2020 ou 2021 surgiu um projeto, foi aprovado um projeto de lei onde passa a ser obrigatório ter algumas optativas ou é uma matéria específica só sobre educação financeira. Não é tanto a nossa área, essa área escolar, né? Mas eu sei que agora começou a mudar algumas coisas, então isso tem evoluído bastante. Só que aí a pessoa não pode depender disso, né? Porque se todo o outro restante já não é de alta qualidade, não se pode garantir que isso também vai ser. Exatamente. Né? Então a pessoa precisa buscar aprender e buscar esse conhecimento, buscar investir no seu próprio conhecimento. Exatamente. Eu acho que o maior investimento, ele realmente está na gente aprender coisas novas, porque é daí que vem até mesmo a renda, para que ela consiga aplicar no mercado financeiro, que é hoje o que as pessoas... Ou outras coisas também. Exatamente. Porque onde a gente está, por exemplo, talvez o pessoal não vai querer investir no mercado financeiro, mas vai querer investir em terra para poder plantar. Exatamente. Então, mas hoje o assunto aqui é mercado financeiro. Então tá bom. Eu tô quase querendo virar fazendeiro. Exato. O Stefano tá nessa vibe já, gente. Ele já planta, como é que a gente pode chamar? Cultiva. Stefano tem a horta dele. Eu confesso, gente, essa parte. Sim. Eu não sou uma boa investidora, eu só quero colher. Você quer colher os dividendos. Eu só quero colher os dividendos. Enfim, continue, conta aí o caso. Vamos lá, então, como eu tava dizendo, 3 semanas atrás eu recebi 2 mensagens de pessoas diferentes, totalmente diferentes, perguntando sobre os investimentos e me fizeram realmente essa pergunta. Os 2 casos, cada um terminou num cenário diferente, né? Então, por isso que eu vou explicar aqui a importância da gente entender o que a gente quer, o porquê a gente vai investir, como que a gente pode iniciar, para que seja algo que você saiba onde é que você tá pisando e não caia em coisas que talvez por realmente falta de conhecimento leve você a perder aquilo. Leve a ruína, né? Ou você também ser ludibriado por pessoas próximas a você, que agora me fez lembrar de um caso de uma cliente. Mas depois você conta o seu caso. Tá bom, então... Deixa eu contar os meus casos aqui primeiro. Então continue no seu caso. Bom, dessas pessoas me mandou mensagem e falou, né, perguntou sobre qual era o melhor investimento e tal, perguntando se eu dava aula e tal, e eu expliquei todo o processo da consultoria. Fora isso, me mandou uma mensagem tirando uma dúvida, perguntando sobre um suposto investimento em um suposto grupo que falava de aplicar o dinheiro e tinha X rentabilidade. Que segundo fulano de tal constatou que é uma ótima oportunidade, que obteve informações
diferenciada. Então eu pedi pra que o Stefano lesse, pra, tipo assim, porque eu bati o olho, eu falei, isso aqui tá estranho. O Stefano olhou e falou, isso aqui também tá. E aí eu... Tem cheiro de golpe. Tem um cheirinho do golpe. E aí eu mandei pra pessoa, eu falei, eu realmente não conheço esse tipo de investimento, eu não conheço esse tipo de aplicação, mas fique atento, porque isso pode ser golpe. É muito difícil a gente ter esses grupos de... Eu mesmo não tenho conhecimento desses tipos de grupos de investimento que você entra e tal. Então, toma cuidado. E aí, passei tudo como que funcionava o processo da consultoria, e a gente ele aceitou a proposta, a gente estava para iniciar no começo desse mês, e aí 2 dias antes, mais ou menos, de eu montar o contrato. Montar o contrato, só faltava mesmo a forma de pagamento. Aí ele me mandou mensagem logo de manhã falando, Ana, não vou conseguir iniciar, perdi tudo que eu tinha. Eu não sei quanto que era, porque antes da consultoria realmente eu não tenho essas informações, então não tenho nem ideia de quanto que era, se era pouco, se era muito. Mas, assim, era um valor, acredito que razoável, porque ele tinha acabado de... Era rescisão. Então, acho que era um valor considerável. E aí eu apliquei naquilo lá e realmente era golpe. Eu juro pra vocês que na minha cabeça foi assim, vários pontos de interrogação. Eu falei, caraca, mas como assim? A pessoa aplicou. Não podia esperar só mais alguns dias, porque a gente já tava para iniciar a consultoria, a gente ia estruturar toda essa parte de investimento. Só que aí ele falou, mas eu perguntei pra não sei quem, e aí eu resolvi arriscar, porque tinha muita gente ganhando dinheiro no grupo, mas eu acredito que essa parte são aquelas pessoas que estão ali só pra enganar mesmo, né? Aquelas que estão, tipo, falando que tá dando certo, quando na verdade são os próprios golpistas. Então, ele acabou aplicando realmente o dinheiro que tinha, e aí acabou que não tinha mais o dinheiro pra cá, ficou com a cabeça realmente abalada, mandou um áudio bem, bem triste, sabe? Eu ouvindo aquilo, falei, caraca, é que às vezes a gente tá tão empolgado, tão ali, e por uma falta mesmo de conhecimento, ou... O que eu posso usar aqui? Eu acho, uma seria falta de conhecimento, outra... empolgação, desejo de fazer mais. Tem a ver com o comportamento da pessoa, tem a ver com o comportamento da pessoa também, às vezes confiar nas pessoas erradas, entendeu? Sim. Às vezes pode até ser um amigo com boas intenções, Sim. só que também está sendo enganado. E nem sabe, né? Então não dá pra gente, às vezes, julgar a pessoa que o ofertou, porque a gente não sabe a intenção por detrás daquilo. Exato. Só que a gente sabe que isso é muito comum e é muito antigo, esses tipos de investimentos, esses tipos de golpes que infelizmente muitas pessoas caem até hoje justamente por causa dessa ganância, digamos assim, de querer ganhar mais e ganhar rápido. Isso. Né? Acaba pegando nesse... Então, assim, quando eu vi a mensagem, é porque a gente não pode... Eu não posso dar certeza, eu não sabia de que... Não, primeiro que nós, como planejadores financeiros, nós não podemos indicar investimentos. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. A gente pode analisar, a gente pode ensinar a pessoa sobre modalidades de investimentos, alertar, mas não, indica em X. Nós não podemos. Para poder fazer isso, precisa ter um determinado certificação e tal, uma coisa mais burocrática que hoje nós não temos e a maioria também não tem porque não é o objetivo central. Mas enfim, ainda desse caso, aí eu ainda fiquei, sabe aquela sensação de tipo assim, eu deveria ter falado pra ele não investir? Será que eu deveria ter sido mais direto e falado, não, isso aqui era um golpe? Mais incisiva. E assim, sabe, aquela sensação de, poxa, cara... Será que eu poderia ter feito mais? Mas, infelizmente, isso aconteceu. Acabou que essa pessoa, realmente, ela não fechou a consultoria. Por conta disso, ficou bem abalada. Inclusive, depois eu vou até mandar uma
mensagem perguntando como é que tá, enfim. E aí, velho, como eu falei, foram 2 pessoas. Aí teve o outro caso. O outro caso veio, né, com essa dúvida também. Inclusive, era uma pessoa que era muito, muito avessa ao mercado financeiro. Então, tipo assim, há uns 4 anos atrás, mais ou menos isso, uns 4 anos atrás, proibia os filhos de fazer qualquer tipo de aplicação. Lembra? E aí, quando essa pessoa veio, me procurou, me fez essa pergunta, a gente ficou conversando. Tá. Agora eu lembrei. Então, a gente conversei bastante no WhatsApp, e aí eu fui e dei a aula pra essa pessoa. Essa foi uma aula sobre investimento mesmo, não chegou a ser um processo de planejamento, mas assim, foi tão gratificante depois que eu dei essa aula e a pessoa ter virado pra mim e falado assim: caraca, Ana, eu consegui, você tirou eu consegui entender, você tirou todas as minhas dúvidas e eu vi que realmente não é um bicho de sete cabeça. Muito obrigada, valeu super a pena. E aí eu voltar há um tempo atrás, eu falar, cara, que aquela pessoa ali, ela tinha um medo, assim, muito grande de fazer qualquer tipo de investimento. E tá aí, tá fluindo, né? Então, esses 2 casos veio, e assim, são vários que vêm até nós, então, até mesmo de clientes que a gente já acompanha há algum tempo. Durante o processo, graças a Deus, eu nunca conheci nenhum cliente que caiu algum golpe. Realmente foi sempre antes, porque a gente realmente tem quando a pessoa vem e a gente faz o acompanhamento aí, algo já que eu pego na mão e falo, ó, se esse cliente ele fosse meu mentorado, certamente eu já teria, na consultoria já seria um pouco mais incisiva a dizer que não faça isso, porque a gente tem todo meio que um passo a passo para até chegar nessa parte de investimento e nunca, jamais a gente vai aplicar sem um porquê que a gente está fazendo aquela aplicação, sem um objetivo, sem um plano. Então, nunca se faz uma aplicação, independente de qual seja uma aplicação de médio, curto ou longo prazo, seja de alto ou baixo risco, a gente não faz nenhum tipo de aplicação aleatória. Então, a primeira reunião ali que a gente vai, já começa a investir? Não, porque a gente precisa realmente criar um plano, tá? Para que essa pessoa, ela comece e ela dê continuidade. E até interessante, que me fez lembrar de uma pessoa que me procurou um tempo. Tem 2 casos. Um foi de uma pessoa que estava interessada em investir, mas eu conversando com ela, ficava nítido que o que ela precisava primeiro era se organizar para começar a investir. Então, primeiro ela precisava organizar o planejamento financeiro dela para começar a investir. Aí onde muitas pessoas não têm essa paciência, e na maioria do caso os homens, eles simplesmente, porque eu vi um vídeo no YouTube, ou porque fulaninho tá investindo, quero começar a investir porque eu quero ficar rico e pronto. E aí a pessoa não quer organizar a casa antes para poder começar a investir, ela já quer sair investindo, então isso acontece bastante. E um outro caso foi de um cliente que eu tive, que nesse caso, quando chegou para mim, era uma situação de endividamento, mas que a pessoa tinha tido uma boa condição no passado, tinha um dinheiro guardado, era para uma viagem, para fazer, e veio aquele caos de saúde nos últimos anos, e aconteceu que ela, por confiar em uma pessoa que era um amigo, acabou perdendo uma boa quantidade de dinheiro justamente por causa desses investimentos, né? E tentou recuperar diversas vezes, acabou não dando certo. Que inclusive mandou mensagem, né? Semana passada, né? Mandou mensagem agradecendo de novo pelo trabalho que a gente fez, e justamente por ter conseguido se levantar, está conseguindo melhorar, já conseguindo. Recuperou metade. Recuperou metade do que aquilo que tinha perdido. Com o esforço dela, não recuperou, não conseguiu recuperar do golpe lá que ela sofreu. Mas ela se levantou, voltou através a trabalhar. Voltou a trabalhar, se recuperou emocionalmente, porque querendo ou não, quando você perde uma quantia, e às vezes é fruto de uma vida inteira de trabalho, ou que você está justamente ali planejando para poder investir em algum sonho, isso mexe muito com o emocional. Muito. Né? Então não é só dinheiro, mexe com sonhos, mexe com a estrutura familiar. Então é muito interessante as pessoas elas buscarem investir primeiramente na educação,
para saber depois no que investir. Né? Sim. Então, por exemplo, quando a pessoa busca a gente para poder fazer o planejamento financeiro, ela está investindo em educação para depois aprender a investir. E mesmo que a pessoa não invista no processo de planejamento financeiro, ela investindo em um livro, ou, por exemplo, assistindo um vídeo, escutando um podcast, ela está investindo em educação, ou de graça, ou com baixo custo, para poder saber onde investir o dinheiro dela no futuro. Sim. Então, de qualquer maneira, é aquele negócio. Ou eu tenho dinheiro para eu poder pagar alguém para me ensinar. E ser um caminho um pouco mais rápido, né? Ou eu tenho dinheiro para poder pagar alguém e investir para mim. Que é mais rápido ainda. Que é mais rápido, só que é mais caro. Só que também você tem que ter um pouco de conhecimento. Porque senão a gente sabe que tem muitas pessoas que são enganadas. Porque simplesmente bota o dinheiro ali e acha que a pessoa está fazendo um bom investimento, não está. Ou a pessoa ela precisa aprender. Em todos ela precisa aprender. Ela precisa saber o básico. Ela precisa saber o básico. Ela precisa fazer o básico. É igual construir uma casa. Eu posso não saber sentar um tijolo, mas eu preciso aprender algumas coisas para que eu não possa ser enganado no processo de construção. Então, tudo a pessoa vai passar pelo processo de educação. Ela precisa aprender para poder investir. Então, acho que isso precisa acontecer de qualquer maneira. Ela precisa investir na educação dela. Exatamente. E essa pergunta, né, qual que é o melhor investimento? E a gente logo no começo respondeu já de cara que depende. Por que que depende? Porque, como a gente fala, né, nas consultorias, cada caso, ele é um caso. Cada pessoa, ela tem um cenário, uma vida. Uma história de vida. Planos, sonhos totalmente diferentes uma da outra. E por que que depende? Porque existe uma série de investimentos hoje para objetivos diferentes. Tem vários investimentos que é destinados para curto prazo. Tem vários. Sim. Só que você precisa saber qual que se encaixa para o seu perfil, para o seu meta. Assim como também tem o de médio e o de longo prazo. Então, eu gosto de sempre, quando eu vou investir ou quando eu tô dando a aula de investimento, eu faço 3 perguntas. Quais são? A primeira pergunta é: qual que é o objetivo dessa aplicação? Por que que você vai fazer essa aplicação? Vamos dar os nossos exemplos? A gente aplica hoje para quê? Para no futuro nós comprarmos nossa casa de campo. Hoje a gente faz essa aplicação para casa de campo, que é um objetivo médio e longo prazo, não é curto, então médio e longo prazo, certo? A gente aplica reserva. Sim. Reserva curto prazo. Sim. Sempre. Não se coloca dinheiro de reserva em médio e longo prazo, pelo amor de Deus, tá? Sempre. E nem em renda variável. Nem renda variável. Então, reserva e viagens. Que o Stefano fala. Deixa eu contar. Tá, que viagem pra mim eu sempre considero como um gasto. Só que a gente até fez o último podcast, foi sobre viagem, o último vídeo, né? E a gente fala que é um investimento. Que vai sair depois desse, né? Não, já saiu. Já saiu. Já saiu. O último não, o penúltimo. Já saiu. O anterior foi cartão de crédito. Então a gente fala que é um investimento e realmente mas é difícil eu aceitar isso. Na minha cabeça acaba que eu tô gastando. Na parte da nossa planilha. Tem a ver com o meu perfil comportamental. Como é que é? Concioso. Lá a gente deixa, então, casa de campo, reserva, viagens. Sempre tá lá a parte de viagens. E agora com o João Pedro, a gente tem uma abinha do João Pedro também, nessa parte de investimento, que é para gasto futuro com ele. E manutenção da casa de aluguel. A gente tem as casas de aluguel, que a gente deixa o valor também separado para essa casa de aluguel. Ou seja, a gente tem um único investimento de longo prazo e todos os outros são de curto prazo. Porque a gente considera curto prazo até 2 anos. Então, 2 anos é curto prazo. Então, tá? O que você deseja realizar em 2027, saiba que é curto prazo. Tá? Então, a gente não tem nenhum médio prazo, assim.
Médio prazo é a casa, né? É a casa. Mas enfim, então a gente sempre tem um objetivo ali pelo qual a gente faz aquela aplicação. Não é de forma aleatória, não é só, estou guardando dinheiro sem um objetivo específico. É como diz aquela velha frase que é até clichê para alguns, do filme da Alice do País das Maravilhas. Aquela frase Sim, do coelhinho, que quando o coelho pergunta para Alice, para onde você quer ir? Sim. Aí ela fala para qualquer lugar. Se não me engano, é para qualquer lugar, não lembro exato. E aí ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, a pessoa ela precisa saber o porquê que ela está investindo. Porque guardar por guardar, vai aparecer alguém pedindo dinheiro emprestado, vai aparecer qualquer outra coisa para a pessoa gastar, sabe? Por exemplo, se não tivesse um objetivo, eu já teria comprado meu piano. Com certeza, entendeu? Eu já teria comprado um piano, um banjo e agora, como moro no interior, uma viola caipira também. Então eu já teria comprado, mas como a gente tem um objetivo, eu não posso. Exatamente. E assim, isso não significa, não tem dinheiro sobrando, não tá sobrando. Porque tudo já tem um destino. A gente só ainda não usou o dinheiro para esse destino. Mas não tem como falar, não tem como. Então, quando você define e você faz esse tipo de aplicação, é isso. Você não tem o dinheiro. É simples assim. Você só está colocando para gastar mais para frente. Então, essa é a primeira pergunta que eu sempre me faço e eu sempre coloco ali nas aulas de investimento. A segunda pergunta é por quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro lá? Porque quando a gente determina o tempo, é aí que entra o melhor investimento para aquele objetivo que é naquele tempo, tá? Então, cada investimento ele vai ter ali meio que o seu tempo melhor ali de fazer os resgates, enfim. Então, você precisa estar muito atento a quanto tempo você vai deixar aquela aplicação. E a última e terceira pergunta que eu me faço é, quanto que eu vou aplicar? É uma única aplicação que eu vou fazer? Ou são vários? Todos os meses eu vou estar aplicando ali um pouquinho e vai crescendo gradualmente. Então, quando você se faz essas 3 perguntas, automaticamente você já meio que cria um plano para começar a investir. Aí você só precisa aplicar nos lugares certos, que hoje esse assunto aqui a gente não vai falar de CDB, ações, não é o caso, é mais para vocês estarem atentos ao que você precisa aqui na mente, tá atento a não cair em golpes, e assim, quanto maior Minha mãe sempre me dizia, oferta demais, o santo desconfia. Desconfie, porque nenhum investimento, ele tem um retorno rápido, grandioso, assim, o que você fala, caraca, tá muito bom. Então, se tá muito bom, desconfie. Porque quando é uma aplicação séria do mercado financeiro mesmo, a gente precisa plantar e daqui um tempo começar a colher. E agora morando no interior, eu percebo super entende. Agora é isso, porque quando você tá na cidade, você acha que entende, até porque todo mundo já plantou feijãozinho no algodão na época da escola. E o feijãozinho é tão rápido. O feijãozinho é tão rápido, nunca imaginei. Só que quando você tá igual eu tô fazendo a minha hortinha aqui, realmente leva tempo. Demorou 15 dias pra minha mudinha de beterraba começou a crescer. A de morango até agora não apareceu. Que é um mês, né? Pra começar a aparecer, a cenoura são 120 dias. E por que a gente tá falando sobre isso? Porque às vezes a gente não... Quando você tá na agitação da correria do dia a dia, você acha que você investir dinheiro toma lá da cá, coloquei aqui, amanhã pronto, o retorno surge e tô feito. E não é, você precisa dar tempo ao tempo para que o investimento possa ter bom retorno, né? E nada melhor do que você investir na própria educação para você ter um bom retorno no futuro, né? Então temos é isso. Um vídeo? Eu acho que temos um vídeo. Deixa aqui aí embaixo. Se inscreva, curta se você gostou, compartilhe.
E tá? comente. Comente aqui o que você achou, se você já fez alguma aplicação. Se você já caiu em algum tipo de golpe, como a gente colocou aqui que existem, né? Então comenta aqui embaixo. É isso aí. E eu acho uma coisa. Você acha o quê? Eu acho que quando eu comprar meu piano, eu vou fazer um vídeo de react, colocar até no canal, sabia? Tchau, galera. Tchau. De react. React, é. Não sei o que é. React. Tira, desliga. Eu abrindo o piano, tocando e tal. É o João Pedro do meu lado tocando, entendeu? Já vai estar grande, eu acho, né? Vai.